Então, quando a gente fala de documentos, a gente está falando do que a gente diz, né, simbolicamente, né? A gente está falando da juntada de documentos, ok? Então, quando a gente fala que documentos são esses, o que nós estamos falando aqui, na verdade, a gente está falando da juntada de documentos. O que vem a ser isso? Essa juntada de documentos, ela está representando, na verdade, a montar da pasta com as cópias dos documentos diversos, ok? Nesse vídeo que eu falo sobre documentos, tem a relação completa, ok? Eu vou apresentar para vocês uma pequena revisão dos documentos aqui, só para facilitar essas questões, que são os chamados obrigatórios e o que a gente chama de necessários, e você vai ter uma noção básica disso, tá? Isso já foi apresentado em vídeo anterior. Estou só fazendo um pequeno reforço para você só dessa questão. Então, juntada de documentos. Você precisa ter a relação dos documentos obrigatórios. Todos esses documentos têm que estar disponíveis. Okay? Contrato de trabalho de prestador de serviço, contrato de trabalho de funcionário, contrato social, registro na junta comercial, CNPJ. Qual é a sua classificação fiscal, qual é o seu KNAI, qual é a sua tributação, ou seja, documentação completa da startup, ok? Todas as informações de nota fiscal, se você tem o registro de marcas e patentes, né? Então o protocolo lá do registro de marcas e patentes, todos os registros tributários, contábeis, previdenciários, recursos humanos, medicina e segurança do trabalho, os pagamentos, ou seja, o próprio alvará do imóvel, licenças específicas conforme a atuação. O investidor sabe quais são, ok? Porque ele trabalha especificamente no ramo. Por exemplo, você tem investidores que são focados em edutech, ele sabe quais são as regras do jogo. Porque ele já fez investimento em outras startups desse segmento. É isso que vocês têm que enxergar, né? O investidor não é um cara que é aleatório, que simplesmente acha que não conhece nada. Não funciona desse jeito, tá? Ele conhece o negócio, tá? Ele sabe o que ele está falando. Então é por isso que você vai ter que ter essa clareza de como é que funciona o mercado de investimentos e como é que funcionam as informações para que você possa, de fato, oferecer para o mercado, né, essa informação completa. Então, tem os documentos chamados obrigatórios. Recomendo que você assista ao vídeo que apresenta todos esses documentos, que eu explico todos eles. Aqui eu estou facilitando para você essa questão. E fora isso, você tem os documentos necessários aí, que esses são mais complexos, que esses são de fato os documentos que vão te ajudar no negócio, tá? Código de ética, acordo de sócio, modelo de negócio, tem um monte de outros documentos aqui que são necessários e vale a pena você colocar também na juntada de documentos. E aí você assista ao vídeo que eu explico cada um desses documentos aí para você, tá? Tá aqui a lista para te facilitar, tem o conteúdo ali para você. Eu vou deixar o link depois desse vídeo para que você possa assistir com calma, tá? Mas agora o que eu quero comentar é essa juntada de documentos não pode ser simplesmente fazer uma pastinha, colocar os documentos e morrer o assunto. Não funciona dessa forma. No caso da due diligence, o que realmente interessa mesmo, de fato, para o investidor é o que esses documentos representam. Por exemplo, tá? Você tem uma startup e você trabalha com inteligência artificial, ok? Aí, beleza, você trabalha com inteligência artificial e você tem 3 colaboradores. Sendo que esses 3 colaboradores são colaboradores que são específicos para o segmento de inteligência artificial. São especialistas nessa área. A grande questão a gente precisa identificar como é que é o contrato de trabalho deles. Né? Você está chamando esses investidores, esses colaboradores, como um prestador de serviços, como um CLT. Qual o nível de controle que você tem nessas pessoas? Por quê? Porque o investidor ele vai observar o risco. É isso que ele quer saber. Ele quer saber o risco. Por exemplo, você está mostrando uma programação de inteligência artificial e você não tem sequer um funcionário. É um prestador de serviços. O que a gente vai enxergar é qual a chance desse prestador de serviços roubar o seu código. Okay? Lembrando que quem está fazendo o código é ele. Ou seja, eventualmente você não tem direito nenhum sobre esse código. Você tem o direito só para usar naquela plataforma. O do investidor ele vai enxergar o seguinte: tem um contrato de confidencialidade, tem um contrato de cessão de direitos,
ter um contrato de propriedade intelectual, de divisão de propriedade intelectual. Como é que funciona? Se tem divisão de propriedade intelectual, quem que é dono do quê? Se for utilizado, quanto que paga? Aí de repente aparece que vai pagar, pronto. Na hora que começa a faturar, alguém começa a receber um percentual, que é um cara que prestou serviços para você. Olha isso, que coisa surreal. Então, olha que importante para o investidor entender como é que funciona o risco do seu negócio. É por isso que a gente não pode simplesmente se limitar a uma simples juntada de documentos. Porque não é uma simples juntada de documentos. É um método complexo e difícil que tem que representar, de fato, qual que é o risco, qual que é o modelo do negócio da sua empresa. Então, aqui a grande questão é, a gente tem que tomar bastante cuidado como é que a gente estabelece, né, essas questões operacionais. Por isso que quando a gente junta lá, né, a juntada de documentos, ainda que eu tenha apresentado para você no vídeo anterior aquela relação de documentos, a gente tem que entender o que isso significa. Então, eu tenho lá débitos negativos, eu não tenho nenhuma marca lá de débitos negativos junto ao sistema previdenciário. Tá, legal, bacana, ótimo para você, tá? Mas aí você não tem nada por quê? Aí quando vê, porque não tem nenhum funcionário. A sua startup ela tem ou você tem lá 2 funcionários, sua startup está tracionando muito pouco. O investidor já vai botar um pé atrás. Vai falar o seguinte, tá, ela não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema porque ela está vendendo 20 mil reais, né? Não traciona, faz 6 meses que ela está vendendo os mesmos 20 mil reais, está vendendo 18 mil, agora está vendendo 20, agora 21, ou seja, ela está crescendo como se fosse uma empresa convencional. 2%, 3%, 10% ao ano. Startup que é startup cresce 5% ao mês. Algumas startups crescem 2% ao dia. Certo? Lógico, não pro resto da vida, num determinado momento. Ou seja, até aquela tração, até aquela pegada, fazer aquela curva. Essa apresentação é algo que não está na documentação nem obrigatória, nem necessária, mas é muito importante você apresentar como é que está a curva de crescimento do seu negócio.